Eu vou gravar um videozinho aqui porque eu tô bem feliz que eu terminei semana passada de fazer a revisão desse livro aqui do Ramon. É um livro muito bom sobre equilíbrio emocional, redução de estresse, focado aqui com a meditação, né? Meditação da atenção plena, neurociência e mindfulness, né? Então, a questão da neurociência, ele explica bem como que funciona no nosso cérebro, a parte da regulação emocional, como que a meditação da atenção plena ajuda a gente a se manter no tempo presente e melhora a nossa sensação de bem-estar, como que isso muda, né? Tem a neuroplasticidade, até mesmo o nosso cérebro muda. E daí, eu tô bem feliz que eu terminei isso aqui, e esse livro do Ramon eu já li algumas vezes, mas cada vez que eu leio, eu pego uma coisinha nova, uma coisinha assim, consigo internalizar melhor, né, os conceitos. E daí, eu queria mostrar pra vocês ali no Spotify como que tá, porque eu tenho certeza que se você ouvir, isso vai fazer a diferença para você também. Algum conceitinho novo que a gente aprende, a gente consegue aplicar em alguma área da nossa vida que a gente está com dificuldade. Isso aumenta muito a nossa sensação de bem-estar. E daí, como alguns concurseiros conversaram comigo esses dias atrás e falaram que nem sabiam se precisava de pagar o Spotify para poder acessar os podcasts, daí não precisa, tá, pessoal? Se você quer ouvir só podcast, você não precisa de ter conta paga no Spotify. Podcast você pode ouvir gratuitamente lá no Spotify, por isso eu vou entrar lá, eu vou lá com vocês pra gente poder ver como que tá dividido. Eu dividi, né, fiz exatamente a divisão que o Ramon trouxe no livro dele, né? Mas vamos lá pro meu podcast pra gente dar uma olhada. Bom, aqui eu tô no Spotify, o meu podcast aqui. Eu vou deixar o link também na descrição para você poder acessar o link do meu podcast. Então ficou bem legal aqui, ó. Eu fiz aqui o primeiro atenção plena, atenção à sua regulação. E eu trouxe também, ó, em quase todos, é só no último que eu não trouxe, porque aí o último eu achei legal fazer uma coisinha diferente, que também tá lá no livro. Mas enfim, depois a gente fala sobre isso, ó. Atenção plena e sua regulação, a faixa 4 falando sobre respiração e corpo, né? Primeira parte aqui como que a gente consegue focar melhor, ter uma atenção melhor naquilo que a gente está fazendo. A nossa atenção, a gente pode pensar na nossa atenção como se fosse uma lanterna, onde a gente está se concentrando, né? Eu gosto também de pensar como se fosse a nossa atenção, a nossa memória de trabalho. É igual o computador, não tem a memória RAM e o HD? A memória RAM é aquela que a gente tem a capacidade de prestar atenção. A gente não consegue ter atenção em tudo ao mesmo tempo. Então, como que a gente faz para melhorar a nossa atenção, concentrando naquilo que mais importa? Que essa que é a questão. A nossa atenção é limitada, a gente não consegue ter atenção em tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que aprender a concentrar a nossa atenção naquilo que mais importa, né? Enfim, então, esse áudio 1 a gente fala bastante sobre essa parte assim de aplicação, como que funciona, e depois traz essa meditaçãozinha aqui para ajudar a internalizar esse assunto, né? Então, até a questão da meditação, ela provoca no nosso cérebro uma mudança, o que o pessoal aí que estuda nessa área, né, chama de neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele continua em transformação até o fim da vida, por isso a gente nunca pode parar de aprender coisas novas, porque da mesma forma que independente da idade que você tá, o seu cérebro, ele pode melhorar a capacidade cognitiva, ele também pode regredir se você parar de aprender, né? Então, enfim, esse áudio fala sobre isso, né? Sobre a regulação da emoção. E no 2, aqui, ó, atenção plena, cognição e sua regulação. Bom, aqui essa parte a gente vai falar sobre os pensamentos, né? Como que funcionam os pensamentos, os processos cognitivos. A gente vai falar sobre o sistema de processamento do tipo 1, do tipo 2. Sobre o tipo 1 é aquele sistema automático, o tipo 2 é um sistema mais um passo a passo, um sistema mais analítico, que você resolve problemas. E a gente fala bastante sobre isso e também deixa uma meditaçãozinha aqui sobre esse assunto, né? E aí depois que a gente passa nessa parte aqui de como regular a parte dos nossos pensamentos, aí a gente vai para parte 3 aqui, que vai ser a parte da regulação emocional propriamente dita. E aí, nessa parte inicial aqui, eu falo sobre as emoções negativas, falo sobre as emoções de uma forma geral, né? E depois sobre as emoções negativas e como fazer a regulação das emoções negativas. Ficou bem legal, com bastante casinho concreto, né? Na verdade, em todos eles aqui eu coloco bastante casinho concreto na minha vida, que eu acho interessante a gente ter um exemplo de um caso concreto, não que tudo que eu preciso, você precisa também, ou tudo que você precisa, eu preciso também. Mas assim, a gente tem um caso concreto, a gente consegue perceber como aquilo pode se encaixar, e daí a gente modifica para aplicar na nossa própria vida, né? Enfim, daí eu falo em todos eles um pouquinho das minhas dificuldades, das minhas facilidades, e daí eu acho que fica bem legal para você conseguir internalizar. Tá bom? Então a gente falou aqui nesse 3.1 sobre emoções e emoções negativas, daí a gente vai para as emoções positivas aqui nesse 3.2. Como provocar emoções positivas, né? Enfim, é bem legal também porque a psicologia, de uma forma geral, ela desde o início esteve muito preocupada com as emoções negativas, mas só na história recente da psicologia que ela está interessada nas emoções positivas, como provocar emoções positivas.
Ficou bem legal também, né? Enfim, confere aqui depois, aí eu trago também uma meditaçãozinha aqui pra gente fazer, pra internalizar melhor esse assunto, né? E daí, por fim, aqui, ó, atenção plena, motivação e sua regulação. Olha só, esse aqui ficou muito legal, mesmo que você fale assim, ah, Luma, eu não gosto desse negócio de meditação não, acho esse negócio meio estranho e tal. Ouve esse aqui, pessoal, esse aqui, eu fiz até um esqueminha que eu vou compartilhar com vocês, eu acho que na semana que vem. Isso aqui é muito legal, essa parte de motivação, sobre sensação de bem-estar, que eu falo sobre, opa, até entrei aqui, deixa eu voltar ali. Enfim, aí tem aqui o conceito de Aristóteles sobre a felicidade, eu falo o conceito também, na verdade não é um conceito, os fundamentos da Carol Riff, não sei se é assim que pronuncia, que ela é hoje referência na atualidade sobre a psicologia do bem-estar, os fundamentos que ela traz sobre o bem-estar, e também, como eu falei, na semana que vem, eu vou compartilhar, né? Eu vou ver, eu acredito que semana que vem eu consigo compartilhar com vocês um esqueminha que eu fiz, ficou bem legal, um mapinha mental sobre isso aqui, uma aplicação prática tanto da parte de Aristóteles como da Carol. Então, quer dizer, se você fala assim, ah, Luma, eu não gosto desse negócio de meditação, ouve isso daqui, tenho certeza que você vai conseguir internalizar alguma coisa legal aqui nesse áudio daqui, tá bom? Então, pessoal, eu acho que era isso que eu queria falar hoje, tá? Como eu disse, eu fiquei muito feliz de fazer esses podcasts, e isso, toda vez que eu passo de novo por isso aqui, eu consigo pegar um pouquinho mais, e a minha sensação de bem-estar tem aumentado muito. Então, quando alguma coisa está fazendo bem para mim, aí eu fico muito, muito empolgada e eu tenho vontade de compartilhar, e é por isso que eu compartilhei com vocês aqui, que eu fiz esses podcasts, porque eu quero que, da mesma forma que isso fez bem para mim, eu quero que faça bem para vocês também, tá bom? Então, beijão, pessoal. Boa semana para vocês, que a próxima semana seja muito produtiva, que seja a melhor semana que a gente já viveu, né? Só não vai ser melhor do que a próxima.